Vou estar passando essa isca agora para a caixinha ali, ver como é que tá dentro dela, porque assim, aparentemente ela tá bem debilitada. Aí eu vou estar abrindo, vou estar olhando como é que está aqui dentro, se há possibilidade de eu fazer um reforço a mais, né, nessa isca. Talvez a possibilidade de perca dessa isca aqui, talvez pode ser que perca, devido tá dessa forma aqui na entrada. Mas se houver a possibilidade de fazer um reforço, então eu vou estar fazendo um reforço, seja na alimentação ou até na troca de uma caixa com outra para pegar campeiras. Tá tirando aqui. Lembrando sempre, quando você for fazer essa transferência, procure fazer na parte da manhã, tá? Aí vocês vão ajudar bastante elas. E também de preferência em dias que vai ser quente, não dias muito frio, porque senão vai judiar das abelhinhas. Esses aqui são potes de mel, não chegou a danificar nada. Aí talvez o ninho vai estar nessa estrutura aqui. Deixa eu só abrir mais ou menos para poder visualizar aqui, para ter uma noção do que vai poder ser feito. Ou se de repente ela tá se recuperando ou está ganhando força. Olha só, nesse caso aqui, ó, apenas os potes de mel que tá bom, e assim, em questão de cria não se tem abelhas aqui dentro com posturas, tá apenas a casca. Tem até uma quantidade de abelha, tem algumas voando lá no local, porém disco de cria não tem, ó, para olhar assim não tem. Não sei se a rainha está aqui. Vou estar verificando certinho aqui em cima para não correr o risco, se ela tiver tá caindo na grama e ficar difícil localizar. Aí aqui eu consigo estar manuseando melhor. Nada de disco de cria. Infelizmente isso aqui pode acontecer, tá? Pode ter dado algum problema com alguma rainha e aí não ter ovos ali para ir criando mais, às vezes não ter realeira. Pode ter acontecido vários fatores, tá? Teve aqui alguma postura antes, mas só que ele acabou não vingando nada. As crias foram saindo e não foi tendo princesa, rainhas para dar continuidade. Aqui, ó, nessa parte, para vocês verem, ó, que já nasceu a abelhinha aqui, porém não vingou. Quando vocês têm uma caixa de abelha e de repente ela se acaba e aí você fala, minhas abelhas foram embora, minhas abelhas sem ferrão foram embora. Não quer dizer que elas foram embora, elas se acabaram ali naquele local. Aí de repente na troca de uma rainha ou algum problema que aconteceu com a rainha, não teve como dar continuidade mais nas posturas, e isso acaba com um enxame. Nesse caso aqui, ó, não estou localizando rainha nada, tem ainda algumas abelhinhas novas que provavelmente foram daqueles ali que nasceram
Eu já verifiquei com mais calma se tinha rainha aqui dentro, não encontrei. A única coisa que vai dar para aproveitar vai ser o mel aqui, que dá para estar colocando em outra caixa, ou até para a gente consumir. Mas o problema aqui maior é o seguinte, não tem postura, não tem início de postura e também não tem rainha. Não vai adiantar nada eu ir em outra caixa, pegar algum disco da outra caixa e querer fazer um reforço aqui, porque isso aqui não vai ter como ela continuar. Porque a quantidade de abelhas que tem aqui, adulta, é pouca, não consegue dar desenvolvimento no enxame, não consegue levar o enxame à frente. Mesmo que eles dão uma estruturada, consiga equilibrar um pouquinho a coisa, mas não vai muito à frente, porque não vai faltar campeiras, vai faltar operárias aqui, então vai dificultar o desenvolvimento desse enxame. É fechar novamente para as abelhas que estão em volta vir retornar para dentro da caixinha, elas vão tentar dar uma organizada, mas não vai ter muito o que fazer. Vou até deixar esse alimento dentro para caso alguma quiser consumir e poder estar se alimentando. Depois eu vou e retiro daqui de dentro. Então, se eu querer pegar alguns discos de outra caixa e querer fazer reforço aqui, é besteira. Eu vou estar comprometendo a outra caixa e vou perder essa aqui também. E de qualquer forma, nesse estado. Agora, se eu abro aqui e vejo que tem alguns discos, algumas posturas, a rainha está aqui, aí é outra história. Aí eu posso entrar com um disco de cria, tentar ver se elas vão se reabilitar ou fazendo a transferência da troca, capturando campeiras. De que forma? Sempre à noite, fechou, por exemplo, chegou no final da noite, eu pego a caixa, troco de lugar com outra mais forte e deixo lá para no outro dia, quando amanhecer, as abelhas que forem saindo da caixa que estava ali antes, forem para o campo e retornar, elas vão retornar com o abdômen cheio. Quando elas retornam com o abdômen cheio, com alimentos nas patas, normalmente as vigias que ficam aqui na entrada costumam deixar elas entrarem, porque elas vão estar com alimento, então elas acabam aceitando com mais facilidade, evitando briga dessa forma. Agora, se eu pegar num dia quente, que elas já estão voando em volta e fazer esse processo, ou dar um jeito de bater na caixa, abrir a caixa para sair aquele número de abelhas, e eu tentar capturar essas abelhas, com certeza vai ter briga. Aqui está perdido. A única solução para não deixar elas morrerem assim ao relento é eu fechar essa caixa aqui bonitinha, colocar no lugar e deixar elas se agruparem, se aquecerem aqui à noite, para não correr o risco de perder. Elas vão viver o ciclo de vida dela, que vai ser em torno ali dos seus 40, 45 dias, e depois vão morrendo aos poucos. Aí de repente você poderia estar falando assim, mas Claudinei, e se eu tivesse deixado essa isca lá? Por exemplo, já que eu vi que ela estava fraca, eu tivesse deixado ela ali. Não tem problema, você poderia ter deixado. A única coisa que eu quis fazer aqui é para ver se eu conseguiria recuperar ela, para ver, achando que às vezes era pouca questão, às vezes um disco tá ali meio fraco, para tentar reforçar ela. De repente, se ficasse lá, poderia estar capturando, por exemplo, a hora que acabasse esse enxame aqui, que morresse as abelhas, poderia estar vindo outro e ocupando esse espaço. Sim, com certeza. Mas isso aí vai saber, né? Se de repente ela não ficava ali de um ano para o outro e não conseguia capturar nada. Então, digamos assim, é um risco. Das duas, ou era ter deixado lá no local, ou feito esse processo, verificado se dava a possibilidade de recuperar ou não. Mas enfim, nem tudo é igual a gente quer, né? Às vezes tem as nossas percas, às vezes algumas frustrações, infelizmente acontece.